Esse contato intenso dos dois com Blaise Cendrars faz com que o Blaise seja convidado para vir ao Brasil, né? O Oswald de Andrade convence o Paulo Prado a financiar a viagem do Blaise ao Brasil. Então ele chega em fevereiro de 24, né, e vai ficar até agosto no Brasil. Ele é recebido pelos modernistas e eles vão fazer várias viagens juntos. Vão visitar as fazendas, a fazenda da Dona Olívia, a fazenda do Paulo Prado, a fazenda da família da Tarsila. E tem duas viagens que são fundamentais, que são até chamadas viagens da redescoberta do Brasil, né? Eles passam o carnaval no Rio de Janeiro, de 1º a 4 de março, né? Para o carnaval no Rio vão o Oswald, a Tarsila, a Dona Olívia e o Blaise. E depois eles passam a Semana Santa em Minas, em abril, de 16 a 28 de abril. E aí nessa caravana para Minas vão mais pessoas, né? Vai o Mário de Andrade, por exemplo. E quando eles levam o Blaise para conhecer esses lugares, que obviamente eles já conheciam, né? Eles vão juntos ver esses lugares de outras maneiras. Isso vai ser muito frutífero para o que eles começam a produzir nesse momento. Então, veja, eles passam o carnaval no Rio de 1º a 4 de março. E no dia 18 de março, o Oswald publica no Correio da Manhã o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Então, a gente imagina que foi ao ver a favela, ao ver os morros, ao ver aquelas figuras, ainda um Brasil primitivo, mais rural do que urbano em alguns aspectos, né, aquilo que vai impulsioná-lo a escrever a primeira frase do manifesto, que é: a poesia existe nos fatos, né? E aí ele diz: os casebres de açafrão e de ocre no verde da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Isso é muito emblemático, é como se ele descrevesse o que ele viu, né? E ao mesmo tempo isso também vai ser pintado pela Tarsila, né? Nós temos lá 2 quadros que são pintados em 23, que são o Morro da Favela e o Carnaval em Madureira. Não, na verdade, desculpa, são pintados em 24, né? Provavelmente durante essa viagem, ou pouco depois dessa viagem. E isso revela, então, esse olhar sobre o Rio, que modifica o olhar dele sobre a própria produção e como isso é processado e nos é revelado no manifesto, no caso do Oswald, nos poemas de Pau-Brasil, né? O livro Pau-Brasil é publicado em 25, mas a gente sabe que os poemas começam a ser escritos aí e vão ser publicados em revistas ainda em 24, né? Então, por exemplo, tem um poema que se chama Bucólica, que foi publicado na Novíssima, revista Novíssima, e o número de março a abril de 24. A gente tem o poema Sábado de Aleluia, que é relativo à Semana Santa, é da série Roteiro das Minas, que também é publicado na Novíssima em julho a agosto de 24. E a Revista do Brasil, de outubro de 24, vai publicar o manifesto, vai publicar 9 poemas de Pau-Brasil e também aquele texto do Paulo Prado, que vai ser o prefácio de Pau-Brasil e que é sempre citado e que é muito significativo, né? Que ele destaca os principais aspectos da poesia Pau-Brasil, né? A síntese, o poema minuto, esse olhar sobre aquilo que está acontecendo e que acaba sendo poetizado, né? A poetização do cotidiano e a língua brasileira. Então, tudo isso sai em 24, né? E é realmente o reflexo dessa viagem, o impacto que causa ver esses lugares do Brasil com outro olhar, com uma outra maneira, depois do aprendizado das vanguardas na Europa. Como eu disse, a gente imagina, a gente tem a impressão e os documentos demonstram que alguns poemas foram escritos durante a viagem, né? Alguns quadros, não sei se exatamente os quadros, mas muitos desenhos e esboços foram feitos pela Tarsila também durante a viagem ao Rio, durante a viagem a Minas. E são alguns desses desenhos que ela faz nessas viagens que o Blaise Cendrars pede para ela para incluir no livro dele, o Feuille de Route, né, que ele escreve, que é uma espécie de diário de viagem, desde que ele sai da França, desde que ele está no Porto, até o desembarque em Santos, quando ele chega a São Paulo.
né? Esse livro é ilustrado por vários desenhos da Tarsila e há depoimentos nos quais ele conta que ele pediu os desenhos que ela fazia durante a viagem, escolheu e ela deu para ele, né? Inclusive é um novo esboço da negra que aparece na capa do Feyerabend, né, que faz o Mário de Andrade morrer de inveja no texto que ele escreve sobre esse livro, né? Ele fala que chega aí um francês, como quem não quer nada, e acaba levando, né, essa imagem para a capa de um livro, uma coisa que ele não tinha tido, ele que era tão próximo da Tarsila, e o Blaise acaba tendo. E, bom, a Tarsila também vai fazer ilustrações para o livro Pau-Brasil, do Oswald, a capa é da Tarsila, né? Então a gente vê aí esse diálogo de novo intenso entre literatura e artes plásticas e também entre o casal, né? Os desenhos que ela fez para Pau-Brasil foram feitos especialmente, muito inspirados naqueles que ela já havia feito durante a viagem, né? Os temas são semelhantes, os traços são semelhantes e a capa é emblemática da proposta do Oswald, né, da poesia Pau-Brasil, que ele fala que quer fazer uma poesia para exportação, assim como o Brasil já exportava matérias-primas, deveria exportar poesia também, e aí ele escolhe para o título o que foi o primeiro produto brasileiro exportado, que era o pau-brasil, né, a madeira cuja tinta era usada para tingimento. Por isso ele cria o manifesto da poesia Pau-Brasil e depois vai dar esse nome para o livro Pau-Brasil. E a Tarsila escolhe a bandeira do Brasil para fazer a capa e simplesmente substitui o lema Ordem e Progresso por Pau-Brasil. O novo lema dessa estética, desse momento, passa a ser o Pau-Brasil, esse olhar para a natureza, esse olhar para as nossas raízes, esse olhar para o primitivo e a proposta de fazer um movimento inverso e não mais importar a estética vanguardista, mas também exportar a nossa produção vanguardista, que era o modernismo, que nesse momento tinha já as suas peculiaridades e também muita força. Além das ilustrações que a Tarsila fez, além da capa que ela fez do livro, várias outras obras dela dialogam com poemas do Pau-Brasil. A gente pode comparar poemas com vários quadros e ver que são olhares sobre a mesma paisagem, sobre o mesmo elemento, que são expressos, no caso do Oswald, pelas palavras e no caso dela pelo traço, pelo desenho, pela pintura. Isso é bastante interessante quando a gente pensa nos poemas de roteiros das Minas e os vários desenhos, na seção postes da Light de Pau-Brasil e várias telas que ela pintou sobre a cidade, algumas que têm como título São Paulo. E o mais significativo ainda nessa relação entre literatura e artes visuais é o poema Ateliê, que o Oswald faz, que é uma espécie de retrato da Tarsila, um retrato que vai destacar o seu aspecto físico, os seus traços, os olhos, enfim, mas vai fazer o retrato também a partir de sua estética. E o poema não se chama retrato, o retrato de Tarsila se chama Ateliê, que é o local de trabalho e é o local, o ateliê dela era também onde eles moravam, na Place Clichy, que o Paulo Prado menciona no texto Poesia Pau-Brasil, que é o prefácio do livro. Fazendo um contraponto, do mesmo modo que ele faz esse retrato escrito, ela fez vários retratos dele, em 22, em 23, em 24, retratos que são bastante conhecidos e esteticamente muito lindos, que permitem várias leituras, algum mais cubista, outro que introduz no fundo alguns elementos vinculados a essa poesia Pau-Brasil, e que mostram o diálogo talvez mais perfeito que houve na produção desse momento entre um escritor e uma artista plástica, não só um diálogo estético perfeito, mas também porque eles eram um casal muito apaixonado, e tudo isso se refletia na produção deles.